Noite. Mais uma vez nos reunimos aqui para essa videoaula, para terminarmos a segunda parte da Lei de Igualdade, do qual nós falaremos mais os 3 últimos tópicos, que abordarão provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Mas antes que a gente se inicie a nossa videoaula, eu gostaria que nós pudéssemos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, fazer conexão com a espiritualidade amiga, pedir que elas nos ampare, que elas nos auxiliem a podermos tentar compreender o melhor possível os ensinamentos dessa doutrina consoladora e pedir a tua ajuda, Mestre Jesus, no enfrentamento das nossas dificuldades e das nossas dores. Por isso, Mestre querido e amigo, aqui estamos, reunidos em teu nome, em torno do teu banquete de luz, para juntos estudarmos essa doutrina de consolação e de amparo a cada um de nós. Que a tua paz, Mestre querido e amigo, esteja conosco nesta noite, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, iniciando então a última parte da Lei de Igualdade, nós vamos começar pela pergunta 814, onde Kardec pergunta para a espiritualidade: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E a espiritualidade, para nos esclarecer, dá a seguinte resposta: para provar a cada um de maneira diferente. Então, nós somos espíritos diferentes, criados simples e ignorantes, mas que por experienciações vivenciamos situações diferentes, cada um aprendeu determinada situação, em determinado momento, e em cada momento, em cada situação, agiu de uma maneira diferente da outra, e é por isso, então, que a gente prova de maneira diferente, cada uma das características da prova. E aí ele complementa: aliás, vós o sabeis, estas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, olha a responsabilidade que a gente tem com relação à escolha da característica das provas, Somos nós que escolhemos. É lógico que direcionados e amparados pela espiritualidade amiga, porque a espiritualidade amiga ela vai fazer o possível para que a gente não falhe nas nossas escolhas, das provas. Mas ainda assim ele diz que muitas vezes a gente sucumbe, porque está entre a riqueza ou está entre a miséria, nenhuma dessas duas provas deverá ser fácil. E a gente vai ver isso no transcorrer das questões. Então, o mais importante é a gente saber e entender que essas situações, essas características de prova, são dadas para cada um de nós, para que a gente prove isso de maneira diferente, E para a gente entender que, na maioria das vezes, essas provas somos nós mesmos que escolhemos no nosso processo encarnatório. E que, na grande maioria das vezes, a gente sucumbe quando a gente vem aqui para a Terra para realizar essas provas escolhidas. Ok, pessoal? Na questão 815 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz um questionamento muito interessante para a espiritualidade, perguntando o seguinte: qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem, a da desgraça ou da riqueza? Ele não diz qual é a pior, ele diz qual é a mais perigosa. Então, antes que vocês apertassem para ver a resposta da espiritualidade, eu gostaria que vocês individualmente avaliassem qual dessas duas características de prova vocês achariam mais perigosa para o homem. Então, a resposta da espiritualidade, para confortar a gente, é a seguinte: tanto uma quanto a outra. Então, não existe aquela prova, aquela característica de prova da miséria ser mais difícil do que aquela prova de característica da riqueza. As duas são extremamente perigosas. E por quê? E aí ele explica. Porque a prova da miséria ela vai provocar no indivíduo a lamentação contra a justiça divina.
contra a providência, né? Contra os desígnios de Deus. Nunca esquecendo que, mesmo diante da periculosidade das provas, elas foram escolhidas por nós. Né? O livre-arbítrio, antes, lá no nosso processo reencarnatório, atuou nessa escolha. E a riqueza, né, por trazer tantas facilidades, leva para a gente todos os excessos que o ser humano pode atingir. Né? Então, a soberba, o orgulho, o egoísmo, né? Usurpando, às vezes, aquela pessoa que tem menos que ele. Então, olha, quantas dificuldades e quão perigosa é qualquer uma das duas. Né? Então, quer dizer, é muito importante que a gente busque o centro, tanto numa quanto na outra, o equilíbrio, né, dessas duas características de provas, para que a gente possa, como na questão anterior, não sucumbir a nenhuma dessas escolhas que seja necessário para que nesse momento reencarnatório a gente tenha escolhido. Né? Porque a má administração de uma ou de outra fatalmente vai nos colocar numa futura reencarnação um pouco mais complicada. Questão 816, Kardec vai trazer um questionamento muito interessante para a espiritualidade, perguntando o seguinte, ó, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe ele, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Então, se o rico, por ser rico, né, por ter poder, por ter dinheiro, está ele sujeito a ter mais tentações, pelo lado contrário, ele também não dispõe de maiores meios de se fazer o bem, né? Ou de fazer o bem a outrem. E olha a resposta da espiritualidade. Mas é justamente o que nem sempre ele faz. Ele se torna um indivíduo egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, as suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, a gente percebe mesmo que isso ocorre muito na prova da riqueza, né? Nessa característica de prova, onde aquele que tem bastante parece que cada vez quer mais, né? Porque ele parece que está sempre necessitando de mais e de mais e de mais, e aí ele perde a noção do que basta para ele, do que é necessário para ele sobreviver. Né? Então, se um celular que fez um upgrade que ele tinha, daí 6 meses ele quer, porque quer, e ele tem, ele vai e compra, ele quer um carro melhor, ele quer uma casa melhor, ele quer isso melhor. Não que isso seja ruim, não é ruim, né? Mas não ser escravo dessa vontade, né? Não se tornar egoísta por causa dessas coisas que não são, né, aquilo que vão nos fazer pessoas melhores. Né? E olhar para um campo onde a prova da riqueza pode nos trazer meios de a gente tirar muita gente da dificuldade. Né? Então, nós tivemos exemplos de indivíduos com a prova da riqueza que fizeram um brilhante caminho, né? Com essa experiência. E nós tivemos indivíduos que se deixaram chafurdar no processo do egoísmo, do orgulho, sabe? Se perdendo, né, diante das suas riquezas. E aí a gente foi buscar umas colocações que, dentro do contexto, dizendo assim, ó, que a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Né? Então, mais uma vez, vem provar para a gente que tanto uma prova quanto a outra pode nos levar à falência da escolha da prova. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mesmo, né, na riqueza ou mesmo na pobreza, a gente pode escorregar. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e para fazer o mal. Porque o bem e o mal são escolhas de indivíduos que já compreendem muito bem o que é um caminho e é outro caminho. Né? Então, quando você é mais rico, mais poderoso,
lógico que você tem mais possibilidades de empregar esse poder e essa riqueza, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal, né? E o emprego disso para fazer o bem é, de uma maneira geral, você constituindo emprego para famílias, dando a possibilidade de pais de família poderem prover o seu lar, enquanto em contrapartida, você usando esse poder, essa riqueza para o mal, você pode levar determinadas famílias, N famílias, a desgraça total. Né? Então, olha a responsabilidade da prova da riqueza, né? Você ter essa prova e tentar levar essa prova até o fim dos seus dias de uma maneira equilibrada, a fim de que você não coloque a vida de outrem em situação de dificuldade em detrimento da perca dessa possibilidade, né? Em detrimento de você ter administrado mal essa prova e, em contrapartida, você ter prejudicado pessoas que dependiam da tua riqueza para poder sobreviver. Né? Então, a gente vai buscar um outro texto que fala assim, ó, Deus experimenta o pobre pela resignação, né? Onde esse pobre que tem a aceitação e a submissão da sua prova, com entendimento, sem lamentação, né? E que busca, dentro das suas possibilidades, fazer uma melhora gradativa dessa pobreza, e talvez muitos de nós que pediram para ser pobres, talvez conseguiram, através de resignação, de entendimento, de esforço, até chegar à prova da riqueza. Isso pode ter acontecido, né? E o rico, pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder podem fazer nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então, mais fácil o rico se perder nas suas ganâncias, nos seus apegos, né? E aí, dando mais valor à matéria do que aquilo que é, ou daquilo que vai permanecer sobre a matéria, que é o espírito, ele acaba se prejudicando na sua perfeição espiritual. E aí vai colher os resultados disso. E aí a gente foi buscar uma frase em que Jesus fala no Evangelho, se eu não me engano, de Mateus, né, que em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha que interessante, né? Então que a gente busque, né, tentar entender a importância das duas provas e entender que as duas provas são perigosas, tanto para que a gente possa escorregar, né, e acabar tendo resultados bem piores do que esses que a gente possa ter escolhido para essa encarnação agora. Então, que a gente possa, se a gente não desfruta de uma posição das mais privilegiadas, se resignar, buscar melhorar, porque isso é uma necessidade do homem, né? Não aceitar também tudo pacificamente, né? Mas não lamentar, não lamuriar contra Deus, entendendo que a justiça divina é perfeita. E se eu estou na prova da pobreza, é porque eu sou corresponsável por essa escolha. E se eu estou na prova da riqueza, eu também sou corresponsável por essa escolha. E que eu faça dessa escolha um motivo para que eu possa ter uma reencarnação proveitosa, tanto num campo quanto no outro. A questão 816, ela finaliza os questionamentos entre prova de riqueza e prova de pobreza. Então, acho que deu para a gente ter uma ideia, né, bem qualitária do que é uma coisa e do que é outra, não deixando a gente entender de que as duas provas são perigosas. As duas características de prova são perigosas, tanto uma quanto a outra. Então, as duas têm que ser levadas muito a sério, no pé da letra, com muita sabedoria, para que a gente não escorregue em nenhuma ou nem outra. Uma que nos leva às lamentações, né, às lamúrias, e a outra que faça com que nós entremos em toda forma de excesso. Muito importante de ter esse entendimento. Agora a gente vai entrar num tema que é extremamente assim, importante, né? Vem sido debatido, a gente vê muito nos noticiários, de toda forma e de toda natureza,
E a gente vai falar um pouquinho, né, na visão da doutrina espírita, na igualdade de direitos entre o homem e a mulher. E na questão 817, para a gente começar a iniciar, Kardec vai fazer a seguinte pergunta para a espiritualidade. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Mais um questionamento que eu faço para vocês. Busquem aí na sua consciência, mas sejam honestos com vocês mesmos. Vocês acham que eles são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Ou isso vocês acham só na escrita, ou nas atitudes e nos atos a gente acha diferente? Olha aí uma balança, né? Veja aí se há alguma diferença, se tem um mais para baixo ou se tem um mais para cima. A gente vê aí uma igualdade, né, de pesos e medidas que faz com que os dois estejam na mesma posição. A balança no equilíbrio perfeito. Se houvesse aí alguma dúvida com relação ao questionamento de Kardec e depois com relação ao questionamento à resposta dos espíritos, essa balança provavelmente penderia ou para um lado ou para o outro. Mas ela não vai pender em detrimento disso aqui, ó. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ora, gente, a gente vem estudando lá desde os primórdios dos capítulos do Livro dos Espíritos que fomos criados simples e ignorantes. Vimos que os indivíduos assumem uma outra característica de prova, que são a característica dos sexos. Mas o espírito em si, ele não tem sexo, né? Fisiologicamente falando, né? Nós escolhemos, como espíritos que somos, por necessidade de progressão, nascermos homens ou nascermos mulheres. Vamos experienciar essas duas situações para que a gente possa adquirir elementos que nós vamos ver mais à frente, em que predispõe a mulher a ser como ela é e elementos que predispõem o homem a ser como ele é. Então é um aprendizado, gente. Independente do sexo, feminino ou masculino, tanto um quanto o outro, como espírito, tem a inteligência do bem e do mal. Sabe discernir a inteligência do bem e do mal. Sabe que caminho escolher. E tem a faculdade da progressão. Portanto, os direitos são iguais. Ok? Então não há o que se contestar nesse sentido. E aí a gente vai ver mais para frente a contundência de dessas explicações que Kardec vai nos passar. 18, Kardec vai trazer um questionamento para a espiritualidade, dizendo assim, ó, que se já foi respondido que o homem e a mulher têm os mesmos direitos, porque os dois têm a inteligência do bem e do mal e têm a possibilidade de progredir, por que é que então ainda procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E aí a gente pôs dois quadrinhos, né? Que são regiões e situações bem distantes, né? Mas com o mesmo fim, né? Trazendo para a mulher um certo prejuízo de inferioridade. Né? Aqui um desenho no tempo das cavernas, da esquerda, né? Para quem está olhando de frente para o computador, e da direita nos nossos tempos atuais, onde se aproveita, né, da fragilidade feminina e faz com que ela carregue esse emaranhado de lenhas. Mas a espiritualidade vem nos trazer o seguinte em resposta, que essa inferioridade moral da mulher em determinadas regiões acontece em detrimento do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. E ainda, em muitos casos, exerce, né? É consequência das instituições sociais o abuso da força sobre a fraqueza, né? Onde ainda o forte acha que pode se sobrevaler em cima do fraco. E mais ainda, que entre, né, esses homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é quem dá o direito dele trazer para essa situação a inferioridade moral da mulher. Então, olha que interessante, né? Os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, porque moralmente ainda, infelizmente, gente,
A gente encontra muito isso, né? Em determinados indivíduos que acham que porque tem força, né, a força é quem faz contestar de fato o direito, e não é bem por aí. Né? Então, que a gente preste atenção, que a gente possa analisar bem esses questionamentos da espiritualidade. 819, Kardec pergunta com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem. Né? Primeiro, é uma questão até de se reinventar na pergunta. Né? Hoje, talvez Kardec se reinventaria na pergunta: será mesmo que a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Mas aí a espiritualidade, né, ela diz assim, ó, que é para lhe assinalar funções particulares, né? A mulher é mais frágil fisicamente, né? Porque essa fragilidade vai assinalar nela as funções particulares. O homem, por ser mais forte, né, por trazer constituição física um pouco mais forte, se destina aos trabalhos mais rudes, mais pesados, né? E a mulher aos trabalhos mais suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Mas, na verdade, o que a gente vê hoje são aspectos, às vezes, diferentes desse questionamento. Né? A gente vê mulheres extremamente fortes, né? Entrando no campo profissional, onde trabalho de homens fortes, né? Trabalhos mais rudes, tem que ser enfrentados por elas, e elas enfrentam, gente. Eu conheço muitas mulheres que trabalham na área da carpintaria, são mulheres pedreiras, né? São mulheres que têm que batalhar um trabalho muito mais, que fora mais destinado ao homem, né? Por ele trazer esse porte físico talvez mais forte, né? Mas isso acho que mudou um pouco. Na questão 820, Kardec parece que insiste em perguntar para a espiritualidade, né? Se a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem, porque a gente vem contestando, né, essa fraqueza física da mulher desde o início lá. Né? E a espiritualidade vem dizendo, olha, não é bem por aí, então presta atenção. E aí, uma luva de pelica, olha o que a espiritualidade responde para Kardec. Que Deus a uns deu a força, mas essa força foi feita para proteger esse indivíduo mais fraco e não para o escravizar. Né? Então, essa fraqueza aparentemente física que a mulher retrata não serve para que ela seja escravizada por aquele que é mais forte, né? Ou seja, que ela esteja sob a dependência de um homem. Não é nada disso. Né? Muito pelo contrário. Essa fraqueza física que a gente tem dito aqui nessas questões é para que esse indivíduo mais forte possa proteger o mais fraco. E aí continua, que Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Porque ao homem foi dado uma estrutura física, biológica, talvez para que ele cumpra, desempenhe funções um pouco mais rústicas do que a mulher. Né? Isso pode vir a mudar um dia, a gente não sabe. A gente tem visto hoje que as mulheres, por determinação, estão se lançando a profissões muito próximas às dos homens. Né? E com isso, às vezes, as constituições físicas também vão se mudar. Né? E continuando, ele fala assim, ó, tendo dado à mulher uma menor força física, mas ao mesmo tempo deu-lhe tempo maior sensibilidade. Por quê? Né? Porque essa sensibilidade ela vai estar ligada diretamente com a delicadeza das funções maternais, porque essas relações vai fazer com que ela cuide da fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados, ou seja, dos seus filhos. Né? Então, é extremamente importante que aquele ser que vai gerar um novo ser, que virá extremamente fraco, né? Sem poder ainda ser dono das suas vontades, está nas mãos de uma pessoa extremamente sensível.
E foi isso que Deus fez, né? Dotou a mulher de uma sensibilidade extraordinária quando se trata de maternidade. Elas têm uma sensibilidade, uma percepção de entender a dificuldade, a necessidade, a dor, a fome, né? Há uns indícios em que esses seres, ainda muito pequeninos, transmitem a elas através de sons, etc. Mas elas têm a sensibilidade de perceber isso mesmo que isso não ocorra. Né? Então aí está uma grande diferença entre esse lado sensível da mulher ainda para próximo do homem, que também eu acredito que já vem mudando. Às vezes a gente acha homens muito sensíveis que também conseguem desempenhar essas funções paternais muito bem desempenhadas, muito diferente das que aconteciam anteriormente. É evolução, né, gente? E a gente sabe que isso acontece na constituição física normal, ok? Na questão 821, Kardec pergunta se as funções a que a mulher é destinada, né? Ou seja, tudo que ela faz, tudo aquilo que ela é colocada a fazer pela natureza, terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. E a resposta da espiritualidade é bem simples, né? E bem taxativa. Ele fala assim, a espiritualidade diz que sim, é até maior do que a dada ao homem, né? Porque é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida, né? Porque mesmo o indivíduo se tornando homem, né, e tendo essas funções, né, destinadas de tão importância aí que a gente fala, quem é que deu as primeiras lições de vida para esse homem aí? Foi a mulher, né, através da maternidade. Então, ela é sim o elo, né, talvez mais importante, né, do que às vezes aqueles que são destinados ao homem. Porque o homem se fez homem, mas antes de tudo ele passou pela mãe, né? A mãe na figura da mulher, que deu a esse homem, né, as primeiras noções da vida, né? Então olha a importância, né, desse ser. Então é extremamente contundente, né, que as funções que a mulher se destina pela natureza consequentemente às vezes muito maior do que a que é deferida ao homem, sim, ok? Na questão 822, Kardec vai fazer uma pergunta bem interessante, né, para a espiritualidade, dizendo assim, ó, os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Quando ele fala os homens, né, gente, ele está tratando com relação ao ser humano, tá? Homem e mulher, tá? Porque às vezes pode ser interpretado de outra maneira, né? Se a gente está falando de direitos entre homem e mulher, ele coloca os homens, mas é no sentido do ser humano, tá? E aí a resposta da espiritualidade é que essa igualdade, né, esse entendimento de igualdade deve ser o primeiro princípio de justiça, principalmente, né, com relação ao âmbito da justiça, essa justiça que a gente vive, né, que é a da lei humana. Não façais aos outros o que não quereis que os outros façam. Né? E se eu não quero ser prejudicado, que eu não prejudique o outro. Né? Se eu quero ser auxiliado, que eu auxilie o outro. Né? E a gente vê que se essa falha humana ainda ocorre, a lei divina, ela não deixa isso acontecer. Né? A lei divina, ela equilibra as coisas através da lei de causa e efeito. Né? Então, ela corrige as falhas da lei humana através das leis de causa e efeito. Então, transfere essas diferenças da lei humana para as leis naturais, fazendo com que, de alguma maneira, nós venhamos a enfrentar essas diferenças em que a gente imputa um ao outro. Então, é muito importante que a gente entenda que nós somos todos iguais, né?
essa distinção que nós ocupamos hoje como espíritos encarnados no sexo feminino, no sexo masculino, na cor negra ou na cor branca, nesse credo ou naquele credo, não nos faz diferente de maneira nenhuma. Né? Essa diferença ela é importante para que a gente possa conviver com essa diferença. Né? Mas a essência, o espírito, né, ele tem prioridades de igualdade. Né? Então, a gente vê ainda muita injustiça no campo trabalhista, a gente vê muita injustiça no campo profissional, muita injustiça no campo, de modo geral, gente, injustiça de bastante, assim, dá para enumerar, né, as diferenças e as injustiças. Portanto, é importante que a lei humana buscasse, né, um processo de qualitação nisso, porque se a pessoa tem o mesmo cargo, né, se tem a mesma carga horária, se é competente como tal, se tem qualidades como tal, por que tem que ter diferença, né, no que ganha, no que percebe? Então, essas coisas acontecem ainda na lei humana. Né? E, em decorrência dessa diferença da lei humana, a gente vai colher os acertos na lei divina. Né? Poderemos aí sofrer um processo de inversão de valores, né? Para que a gente possa vir a sofrer essas desigualdades na lei humana em outras situações reencarnatórias. Isso não é regra, tá, gente? Mas pode acontecer. Então é muito importante esse princípio de justiça, né? A gente entender que nós somos todos iguais, nós merecemos estar no mesmo patamar de auxílio, né? E é só isso que vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais justa, né? Questionamentos do Kardec com relação ao capítulo, né, o tópico do capítulo de lei de igualdade entre os direitos do homem e da mulher. Na questão 822A, ele pergunta assim, ó, assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E aí tem vários tópicos que a gente vai ler. Vamos ver se a gente tem condições de interpretar algum deles ou se eles se falam por si só. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Então, eu posso ter o mesmo direito, mas não necessariamente as mesmas funções. Né? Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Em detrimento disso que ele falou aqui embaixo, desses dois tópicos para baixo aí, é que a gente tem que entender esse que dos direitos sim, das funções não, né? Porque existe determinadas funções que seria praticamente um lesa-crime colocar a mulher para fazer. Até por tudo isso que a gente vem estudando, constituição física, fragilidade, etc, etc. Né? Apesar que eu acho, né, na minha opinião particular, que a mulher vem chegando bem próximo de igualitar essas funções também, porque às vezes algumas situações mais difíceis da vida fazem com que elas caminhem para esse lado. Mas ele é bem claro aqui, ó, é preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Né? E eu acho que tem aí bastante coisa para a gente pensar. Né? Eu acho que eu não sou
jurista para poder falar algumas coisas de todos esses tópicos que estão aí, não, mas tem bastante coisa interessante. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, vocês podem observar que tudo aqui é tratado com relação a direito e não com relação à função, né? E ele é bem assim, taxativo também com relação não só às desigualdades de um e de outro que a gente está falando, mas ele fala que todo privilégio a um ou ao outro é concedido é contrário à justiça. Então, nós estamos falando mais com relação ao direito de homem e da mulher, porque a gente sabe que há, na sociedade de um modo geral, muito mais mulheres prejudicadas do que homens. Mas, às vezes, há algumas situações em que o indivíduo homem é prejudicado em detrimento aos privilégios dados à mulher. Né? E quando isso ocorre, é contrário à justiça também. Né? E graças a Deus, ele é bem claro também, né, que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização, enquanto a sua escravização marcha de par com a barbárie. Só acredito que, graças a Deus, também essa escravização, também a cada momento em que o indivíduo se colocar mais a par da espiritualidade, isso vai diminuir cada vez mais. Né? E aquilo que a gente falou lá no começo, vem dizendo desde o primeiro tópico com relação à igualdade dos direitos do homem e da mulher. Né? Que o sexo ele só existe na constituição física, né? Na organização física. E isso prova mais uma vez que se a gente abusa de uma constituição física masculina hoje, pode sofrer de uma desigualdade numa constituição física de mulher amanhã. Então, é para se pensar, né? A gente sabe que o espírito em si não tem sexo, né? Ele vai tomar o corpo físico necessário à sua escala de evolução, né? Ele vai passar por determinadas situações como espírito feminino para que ele aprenda algumas coisas sobre as possibilidades femininas e vai passar por alguns processos no corpo masculino para que ele aprenda algumas coisas do processo masculino. Então, a gente pode tanto encarnar num como no outro. Né? Então, nesse aspecto, nenhuma diferença há mesmo entre a gente. Né? Essa diferença é só de constituição física. Na hora que a gente retoma a papata espiritual e tem consciência de que a gente é espírito imortal, a gente vai ver que isso aí era uma condição física, né? De necessidade de evolução do espírito. Certo, gente? Dito que deu para dar uma pincelada aí, mais ou menos, nesses tópicos aí, né? Igualdade entre homem e mulher, vocês veem que tem bastante questionamentos, né? Se houver alguma distorção no que eu disse, às vezes, pode ser que não há um entendimento perfeito, porque né, a gente também põe um pouco dos nossos entendimentos aí, baseado na doutrina. Vocês passem para a gente alguns questionamentos, a gente está aqui à disposição para debater e, se possível, esclarecer as dúvidas. A gente vai partir para o último tópico, né? Que também fala de igualdade, mas agora perante o túmulo, ou seja, após o desencarne. E na questão 823 e 823A, Kardec faz o seguinte questionamento para os espíritos. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? A resposta, último ato de orgulho. Né? Então, de onde que nasce, né, esse desejo, às vezes, de se fazer aqueles monumentos gigantescos, com estátuas de anjos de bronze e lápides todas marmorizadas, com escritas não sei do que, não sei das quantas, né? E a espiritualidade é bem taxativa, né? É o último ato de orgulho do indivíduo mesmo, né? Tá ali protagonizado, talvez demonstrando aquilo que ele tenha sido em vida. Né? E aí Kardec continua dizendo assim, ó, mas essa suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida às mais das vezes aos parentes do defunto
que lhe querem honrar a memória do que é o próprio defunto. Ou seja, às vezes esses monumentos fúnebres, cheios de estátuas, com honrarias e com mármores das melhores possibilidades, não são vontade dos parentes, né, dos parentes, do que às vezes a própria vontade do defunto, né, querendo honrar a memória desse indivíduo, e é o que a espiritualidade fala. O orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre do que não lhe pôde colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Né? Então, olha que colocação mais interessante que os espíritos nos falam, né? Que muitas vezes é orgulho dos parentes, sim, da família, do sobrenome, né, da casta do nome, né? E que nem sempre mesmo é pelo morto essas demonstrações, né, como eu diria assim, de homenagem ao morto, né, ao desencarnado, mas sim para fazer jus ao nome, né, a casta do nome da família. E aí isso é feito em amor próprio, né? E aí para ostentar a riqueza que a família tem, né? E aí ele faz assim, né, dá uma boa puxão de orelha em todo mundo, né? A gente supõe que porque a gente vê esses monumentos fúnebres, todos empompados de estátuas de bronze, de mármores, de toda linha de preços caríssimos, é diferente, né, da lembrança que um indivíduo pobre que perdeu o seu ente querido, que às vezes não tem nada para colocar nesse túmulo, né, que às vezes é um pedaço de tijolo ali malemar caiado, mas que vai uma folha em cima, é diferente, né, do que aquele que se ostentou cheio de coisa. Por acaso a gente acha que essa suntuosidade, né, desse monumento fúnebre vai esquecer a inutilidade daquele que está enterrado ali? Então, a gente tem que observar o indivíduo, né, o que foi o indivíduo, e não a aparência da qual ele foi enfiado lá dentro. Porque a gente sabe muito bem que a cova não faz o defunto. É o defunto que faz a cova. Essas colocações que a espiritualidade coloca para Kardec na questão 824 e na última, que encerra o capítulo de igualdade, vai perguntar assim, então reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais, né? Quer dizer, então, isso generaliza para todo indivíduo, é reprovado que isso aconteça? Ele diz assim que não. A espiritualidade fala não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Todos nós nos encontraremos lá, cada um no seu. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Ali termina a riqueza, a pobreza, o orgulho, o egoísmo, a miséria, a desgraça, a frustração. Ali, aparentemente, termina tudo isso, né? Em vão, tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá como lhe consumirá o corpo. Assim o que quer a natureza. Menos perecível do que seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Então, vocês leem na questão 320, que vai falar isso para frente, explica exatamente isso. Não é que os túmulos não possam ter essas pompas, pode ter, mas não é isso que vai demonstrar
defunto que foi enterrado ali, né? Porque ali todos nós nos encontraremos. Os bons, os maus, os ricos, os pobres, os orgulhosos, os caridosos, todos nós nos encontraremos ali, né? E é aquilo que a gente ouve falar, né? Por fora não se tem muito, por dentro não se há muito que por dentro, como que é a frase? Por fora túmulos caiados, por dentro, não me lembro agora, vocês até me perdoem. Mas a verdade é que ele é bem claro nesse sentido. Então, o que vale é que o que esse espírito que está ali, né, representado naquele monumento, foi em vida. Se vocês forem à França, lá tem o túmulo de Kardec escrito. Não tem importância? Aquilo tem, é uma chamativa, mas o que é mais importante foi a obra que ele deixou. Se você vai em determinados túmulos, você vê túmulos extremamente simples, mas o que vale é a obra do indivíduo, né? Então não é os monumentos que vai fazer o defunto, mas é o defunto que vai fazer a cova, né? Que vai fazer o valor à cova. Porque esses monumentos, eles são perecíveis, né? Com o tempo eles vão passar, né? Assim como os corpos que foram enterrados lá dentro. O que não vai passar é a obra desse espírito que ocupou esse corpo que está enterrado lá. Isso é o que tem que ser observado para ser perpetuado. Certo, gente? Eu acho que deu para entender, não é uma questão assim tão complicada. Se houver alguma dúvida, eu peço gentilmente que vocês passem para a gente, né? A gente fica até assim, porque a gente põe as videoaulas, nunca tem dúvida. Eu fiquei até com uma invejinha da Denise, porque um tema dela, porque é um tema que traz bastante coisa mesmo e trouxe algumas dificuldades, mas a gente está aí para resolver algumas coisas se forem necessárias, né? Até pergunte para o grupo, né, para que possa ter aí questionamentos, seria importante, tá? Vamos então encerrar o nosso capítulo.